Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Clube do Conhecimento. Espero que estejam todos bem, todos confortáveis para mais uma edição desse benefício que a Assiste traz para os seus beneficiários, para os seus associados, mas também para todos os que nos acompanham aqui nas redes sociais. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu faço parte aqui do time de benefícios e parcerias da Assiste. E como já mencionei, esse benefício, o Clube do Conhecimento, ele é um benefício que ele é voltado não só para os nossos associados, como os demais 22 benefícios que nós possuímos, mas também a você que está aqui no nosso Instagram, que nos acompanha, que por vezes é um servidor, mas que ainda não faz parte da associação, que está conhecendo a gente, está conhecendo aí o nosso mundo Assiste, está acompanhando nossos posts sobre as corridas, sobre as atividades culturais. E esse é um benefício que a gente consegue também ter aí esse contato para você disponibilizar de maneira a fazer uma experimentação, para você experimentar um pouco do que assiste e também convidar você, incentivar você a se tornar um associado. O Clube do Conhecimento, a gente traz sempre aí palestras com relação a assuntos, temáticas que a gente entende que é relevante para a sociedade como um todo, não só para a parte dos servidores públicos, mas também para todos os demais âmbitos da sociedade, os demais segmentos da sociedade. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que ele, para o nosso mundo, ele não tem como a gente não mencionar e cada vez mais se aprofundar com relação a esse assunto, que é o planejamento financeiro. Hoje a gente sabe que o dinheiro, ele não é tudo na nossa vida, claro, mas ele é um pilar extremamente importante e a gente ter ali um planejamento, ter uma organização financeira, isso pode nos gerar uma qualidade de vida muito fundamental para os dias de hoje. E é isso que a Assiste visa, é isso que a Assiste tem como missão, que é levar qualidade de vida ao servidor, aos seus beneficiários, à sua família. E hoje a gente vai estar falando sobre essa temática. E como de praxe no Clube do Conhecimento, a gente sempre conta com algum profissional, alguma pessoa que possa ter ali realmente um lugar de fala, que tenha ali uma experiência, vivência e capacidade para realmente enriquecer aí a temática. E hoje eu vou estar falando com a Cristina Ramos, ela que é assessora de investimento da Petrópolis Invest, que faz parte também do mundo da XP. Eu vou pedir só um momento, pessoal, enquanto eu chamo a Cristina para participar aqui da nossa live. Boa noite, Cristina. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal que está aí na live. Boa noite. Cristina, primeiramente agradecer aí pela disponibilidade, essa parceria. E também, pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer à Cristina, só deixar nos comentários também, se vocês notarem algum ruído, alguma questão com relação à conexão, aí, a transmissão da live, também deixar aqui nos comentários para qualquer coisa a gente acionar aqui o suporte técnico. Mas, novamente, lhe agradecer, Cristina, e para você se apresentar para o pessoal, falar um pouco de você, mas também do seu trabalho com a Investment Petrópolis. Tá. Primeiramente, obrigada, Felipe, né? É um prazer estar aqui na live com a Assiste, né? Uma parceira, né? Que a gente está consolidando essa parceria. Então, vamos lá. Eu sou a Cristina, eu sou assessora de investimento pela Petrópolis Invest, que é um escritório credenciado a XP Investimentos, né? Eu atuo desde 2007 no mercado financeiro, né? Sou formada em administração de empresas, tenho MBA em controladoria e finanças, eu sou especialista em investimento, tenho a certificação pela Ambima e tenho a certificação pela Ancor como assessora de investimento, e eu faço essa atuação já no mercado financeiro, né, desde 2007, então é algo que eu vivencio já uma longa jornada, né, e está sempre falando sobre um planejamento financeiro, né, porque investimento ele está linkado a planejamento financeiro. E como é que a gente começa, de fato, a construir, né, esse planejamento financeiro? Como é que a gente
projeta isso no nosso dia a dia, né? Como começa a fazer esse controle? É nisso que, nesse bate-papo hoje, que a gente vai estar tratando, falando de uma forma bem didática do nosso dia a dia, né? Para que todos possam compreender, ligar aí a chavinha do opa, preciso começar hoje, né? Que esse que é o importante, a gente projetar aí o nosso futuro, a nossa vida financeira saudável. Tá bom? Maravilha, Cristina. Então, já vou aproveitar o gancho. Para você hoje, o que a gente pode classificar, o que você entende como é, ter uma vida financeira saudável? O que você entende como isso? Como é que a gente pode aplicar isso? Isso. Felipe, assim, como é o processo para ter uma vida financeira saudável? Porque falar, né, é muito, muito bonito, né? E como é isso na prática? Como é que eu consigo isso, né? Na realidade, é conseguir equilibrar os ganhos dos gastos e investimento. Então, a gente ter esse equilíbrio com ganho, gastos e investimento, a gente consegue manter uma qualidade de vida, né, sem comprometer aí o nosso futuro. Então, ou seja, ter um planejamento, uma vida financeira saudável, tem que ter esse tríade, né? Tem que ter esses três pilarezinhos importantes para a gente ter equilibrados e a gente conseguir ter uma qualidade atual e com certeza futura aí, saudável financeiramente. E aí, entendo que o planejamento, eu acho que é um pilar para a gente alcançar isso. Porque, como você falou, é muito fácil a gente falar, né? Mas na prática, às vezes a É, gente. exatamente, porque assim, hoje para a gente se planejar, a gente sempre, eu costumo dizer que é igual dieta. Segunda eu começo, segunda eu começo a dieta, segunda eu começo, mas não. A gente tem que entender que nós trabalhamos para constituir um patrimônio, né? Um planejamento. E esse planejamento ele tem que começar hoje. Por quê? Porque o tempo, Felipe, é o nosso maior aliado. E quando eu digo aliado, ele é aliado ao investimento. Por exemplo, eu faço uma aplicação, ele, ao longo do tempo, ele tem maiores rentabilidades. Então, quando a gente fala em planejamento financeiro, é começar agora, começar o hoje, né? O quanto antes de você começar é importante. Ai, mas já dá tarde. Não, nunca é tarde. Nunca é tarde para se começar um planejamento financeiro, né? Para não ficar igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Isso não funciona, né? Então a gente tem que seguir porque o tempo é o nosso maior ativo, né? O tempo passa muito rápido. Então se a gente ficar pensando em começar, a gente não começa exatamente nunca, né? E eu costumo dizer que o seguinte, para cultivar essa questão do planejamento, né? Primeiro eu preciso saber quais são os meus objetivos. Eu preciso saber qual é a direção que eu quero, né? Porque a gente começa estudando, se forma, trabalha e constitui patrimônio, né? Esse é o nosso processo da nossa vida. Então, a gente precisa estabelecer prioridades, a gente precisa estabelecer objetivos, porque todo ser humano, ele tem sonhos, ele tem planos, né? Então, como é que eu constituo isso, né? Como é que eu faço? E existe, cada indivíduo tem uma personalidade. E trazendo essa personalidade para o mundo de um planejamento financeiro, existe aquelas pessoas que são poupadoras, existe o perfil que gasta tudo que ganha, existe o perfil devedor, né? E existe aquele perfil também desligado, né? Então, é importante a gente sinalizar onde que tá, quais são o tipo de personalidades, né, que é existente do nosso interior, para que você de fato possa planejar e diminuir esses impactos aí da nossa personalidade que às vezes podem jogar aí contra, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu gasto tudo que eu ganho, dificilmente, né? Eu vou ter um patrimônio robusto, ou eu vou demorar mais para poder ter uma consolidação dos meus objetivos, né, do meu planejamento. Então, qual é a ideia? Né? A pessoa, por exemplo, para iniciar, eu preciso primeiro ter um controle da minha receita. O que é a receita? Quanto que eu ganho? Eu ganho quanto? Eu preciso ter isso em mente.
né? Isso a gente sempre sabe. Mas e o quanto que eu gasto? Né? Como é que eu controlo isso? Né? E isso a gente precisa fazer o seguinte, um acompanhamento. Exemplo que você hoje esteja num cenário em que gasta mais do que ganha. É possível a gente reverter esse cenário, porque é uma mudança de comportamento que você vai ter que internalizar e falar assim, opa, desse jeito não dá. Eu quero comprar minha casa, eu quero mudar de casa, eu quero comprar um carro bom, eu quero viajar com a família. Tem que linkar esses objetivos, né? E para isso, se você está num cenário onde que você gasta muito, onde suas despesas são maiores do que a sua receita, primeiramente você tem que sinalizar todas elas. Todas as suas despesas. Dá trabalhinho? Dá. Mas é um trabalho para você. É um trabalho benéfico que você está fazendo para a sua vida, né? Então, você vai linkar todos os seus gastos para poder você começar a organizar a sua situação financeira. Isso vai desde gastos fixos aos gastos variáveis. O que são os gastos fixos? Eu pago luz todo mês, eu pago a conta de telefone todo mês, eu pago a conta da internet todo mês. Então, eu já sei o quanto que são essas despesas e sei que essas despesas elas são fixas. Todo mês eu vou ter. E quais são as despesas variáveis, né? São aquela que você vai para o cinema, ou que você leva sua filha para o parquinho, ou que você comprou um presentinho que tinha um aniversário para ir. Enfim, essas são despesas variáveis, que são despesas que você não vai ter de forma recorrente. Elas, de fato, vão variar. E isso você tem que colocar, seja na planilha, seja num aplicativo hoje que existe, né? Nas grandes plataformas, né, do celular, que você pode ir lá escolher um aplicativo financeiro que vai te ajudar isso, a colocar suas receitas e seus gastos, para você começar a ter o controle de quanto que você ganha. Agora, se você está num cenário em que gasta tudo do mesmo valor que você ganha, você já está começando a ter uma mudança de comportamento, ou seja, você já não está gastando tudo que ganha. Você está meio que equilibrado, vai, mas não é o melhor cenário. Porque se não sobra nada, tem que sobrar alguma coisa para você poder fazer um investimento, se preparar para um imprevisto, porque imprevistos acontecem. De que forma que a gente se prepara para isso, né? Então, quando você está nesse meio termo, o processo é continuar a ideia é você continuar o que você já está fazendo, que você está se organizando. Né? Entende-se que se eu ganho 1.000 e gasto 1.000, né? Eu não estou superando os meus gastos da minha receita. Então, eu estou meio que equilibrado, então eu já sei o quanto que eu estou gastando. Então, isso é um ponto que você está um degrauzinho a mais, né? Então, você está se organizando e é continuar se organizando, mas continuar cortando os gastos desnecessários, né? Para um objetivo. Agora, se você tiver num outro patamar, que é aquela pessoa que gasta menos do que ganha, é muito legal. Por quê? Porque você vai projetar a sua reserva de emergência, né? Você vai ter um controle maior dos acompanhamentos do seu orçamento. Então, isso é muito importante, né? Por quê? Se você é uma pessoa controlada, você consegue replicar isso para sua família, né? Você consegue replicar isso para os seus filhos, porque assim, a gente é exemplo, né, para os filhos. Então, como é que você vai falar para o seu filho para economizar se você não faz, né? Então, e a gente tem que ter muito cuidado também, principalmente com o mundo de informação que nós temos. Nós somos muito estimulados a consumir o tempo inteiro. Né? Se a gente abre o Instagram, se a gente abre qualquer página, qualquer coisa, você é estimulado ao consumo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e também ter um cuidado sobre influências familiares e do mundo, né? Porque o dinheiro, ele é usado também, né? Muitas das vezes, a gente sabe disso, que é para obter poder, prestígio, né? Porque você compra algo, né? Acredito que muitas das pessoas que está hoje na live já presenciou alguém próximo
que comprou um celular de última geração, que veio já da NASA, mas ele tá com a sua condição financeira no pescoço. O Mas status. é status, exatamente, é o status. Então, porque a gente está nessa sociedade consumista. E também devido à facilidade de crédito. Né? Porque, querendo ou não, embora estejamos num cenário econômico não favorável para que faça alguma aquisição de financiamento, né? Vamos pensar assim, que já com pensamento de controle financeiro, mas existe a facilidade do crédito. Né? Nós temos cartão de crédito em financiamento, então assim, o crédito está na nossa mão. Então, se a gente não tiver o domínio, o controle disso, realmente a gente acaba trocando os pés pelas mãos e é o que a gente não quer. Né? E o tempo, como eu disse, ele passa a ser muito rápido, então precisa-se ter esse controle financeiro para a gente poder projetar algo. Né? Então, o planejamento financeiro ele consiste em, primeira coisa, gastar menos do que ganha. Ponto. Eu preciso ter isso na minha mente. Você vai se privar de ter as coisas? Não é esse o objetivo. Né? Você não vai privar de sair com a sua família, você não vai privar de comprar algo que você quer, mas você precisa ter um controle. Vou pegar aqui nós mulheres. A mulher, homem eu acho que é mais simplório para consumo, né? Vamos dizer assim, né? A mulher é muita coisa. É maquiagem, é cabelo, é isso, é cílios, é unha, o tempo inteiro. Então, quando a gente, por exemplo, promoção, né? Você vai lá, promoção é oportunidade. Né? Se está na promoção, é uma oportunidade. Mas você tem que entender essa oportunidade. Primeiro você tem que se perguntar se você precisa. Estou precisando disso? Ou você só está comprando porque você viu lá o pisca-pisca da promoção? Né? Ah, não, beleza, estou precisando. Vou adquirir, ó, tá num preço bacana, é algo que eu já vinha pesquisando, achei uma oportunidade para comprar e eu preciso. Ok. Algum problema nisso? Cristina, parece que seu áudio ficou mudo. Vê se voltou. Voltou, voltou. Voltou? Apareceu alguma coisinha aqui, não sei exatamente o que era, mas eu tirei, acho que deve ter sido isso que deve ter impactado. Então, não é porque a blusa em si está na promoção e eu estou precisando daquela blusa que eu vou comprar a grade de cores. Então, eu preciso ter o controle disso, né? Tinha uma amiga, né, que ela era calçado, se tinha uma promoção, ela comprava todas as cores daqueles calçados. Eu falei, gente, mas pra que isso? Né? E na época era cheque, né? Hoje nem se usa mais cheque. Então ela passava inúmeros cheques para a loja. E eu ficava apavorada com isso. Eu falei assim, cara, você não precisa disso. Compra o que você de fato está precisando, né? Então, esse tipo de comportamento a gente também tem que mudar, né? Saber de fato o quanto que a gente ganha, o quanto que a gente gasta, pensar antes de comprar, como eu disse. Não comprar pela emoção. Comprar pela emoção, depois a gente vai se arrepender. Se você já começou a mudar esse comportamento de gastos excedentes demais, já começou a ter um pensamento mais poupador, né, com viés de objetivo, você precisa de fato ter um objetivo, né? Você já pode começar a fazer um investimento, né? Os investimentos nada mais é que fazer o dinheiro se rentabilizar e de uma forma futura, fazer com que esse patrimônio constituído trabalhe para você. Né? Que esse patrimônio te gere uma renda passiva. O que vinha a ser uma renda passiva? Como se fosse um aluguel. Você comprou um imóvel, mas deixou lá para alugar. Então, você está na sua casa, toda bonitinha, está recebendo aquele aluguel. Esse aluguel é chamado de renda passiva. Né? Então, é você também constituir o seu patrimônio, rentabilizando, colocando em bons investimentos, né, de longo prazo, para você projetar uma aposentadoria, por exemplo. Quanto que eu vou me aposentar com quantos anos? Com 60 anos? Ah, legal. Quanto que eu quero ter de aposentadoria? Quando chegar o meu momento de aproveitar, né, de descansar, aproveitar mais a minha família, quanto que eu quero ter de renda para que eu possa manter a minha qualidade de vida, né, que eu tenho hoje,
eu tenho que projetar quanto de patrimônio, né? Então, isso tudo você se constrói ao longo do tempo, tá? Para ele poder se rentabilizar. Aí agora eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se de repente dá para o pessoal aí responder, mas vamos supor que você... Vou te fazer uma pergunta, Felipe. Você vai ser a galera aí. Vamos ver o que a galera vai responder, se você conseguir ver. Você recebe R$ 2.500 no mês. As suas despesas está em torno de 2.000. Sobra 500. Porém, você está no momento em que está precisando comprar um carro ou trocar de carro. E aí você verificou, pesquisou e foi lá numa concessionária e viu 60 parcelas de R$ 500. De novo, você recebe 2.500, suas despesas hoje 2.000 e sobra 500. Porém, você está tentado aí a fazer um financiamento que deu 60 parcelas do carro, lindo que você quer, e a parcela é R$ 500. Neste momento da sua vida, nesse contexto que eu falei, a melhor opção é assumir essa prestação de R$ 500 ou não assumir a prestação de R$ 500? Eu confesso que dependendo do carro, eu ficaria bastante tentado. Mas eu vou até responder conforme o meu pensamento mesmo, não até baseado já no que você já passou aqui pra gente. Eu acho que não, porque assim, seria um longo tempo, 60 meses, não sei o que pode acontecer amanhã. Pode ser que minha renda ela aumente, mas também pode ser que ela diminua. Então, Exato. E sem contar que, assim, nesse contexto, esses R$ 500 poderia ser você começar a acumular e você dá certo. Você não deve comprar mesmo. Porque você tem 2.000 de despesa, só sobrou 500. Esse 500 tem que ser para guardar para uma reserva de emergência. Né? Porque, por exemplo, acontece de você ficar temporariamente afastado ou por motivo de doença, ou de repente por um desemprego, que hoje o índice de endividamento é causado pelo desemprego. Se acontecer, como é que você arca com as suas despesas? Você precisa, de fato, ter uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência, ela é constituída... você tem que constituir ela pelo menos para que as suas despesas possam ser pagas por um período de 6 a 12 meses. Ninguém projeta hoje dentro de despesa um percentualzinho para colocar lá para você guardar. Mas é para guardar mesmo, é para ser emergência. Não é para qualquer festinha ou querer comer no McDonald's e ir lá passar o cartão e tirar. É para reserva, porque a gente precisa constituir isso. Tirar da nossa receita constituir uma reserva de emergência e que essa reserva dê para te sustentar por um período de 6 a 12 meses. Porque se qualquer imprevisto acontecer, você tem esse fôlego, né, para não se complicar, para que não vire uma bola de neve em suas despesas. Né? Então, esse tipo de comportamento que a gente precisa de fato começar, né? E isso é para ontem ou hoje. Vamos falar ontem não, vamos falar hoje, que a gente está falando sobre planejamento financeiro. Então, precisa começar hoje. Então, vocês que estão aqui na live, né, tirando um tempinho para ouvir essa troca, né, comecem hoje, né? E precisa, mas quanto que eu começo? Comece com o que você pode, mas comece. Porque isso vai impactar muito nos seus objetivos, né? No que você, de fato, na realização do sonho que você quer conquistar, né? E uma coisa importante, quando eu falo de tempo, porque o tempo, gente, a gente não consegue recuperar. Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu poderia ter começado lá atrás. De fato, poderia, mas não começou. Então, agora, já que tomou ciência, vamos começar agora. Né? Então, se a gente já sabe, poxa, eu podia saber disso antes, poxa, poderiam ter me falado isso.
pronto. O tempo a gente não consegue voltar. Mas a gente consegue mudar o nosso comportamento, né? E recuperar isso, né? De que forma que é recuperar? Se você, quanto mais você economiza, mais você investe, mais esse dinheiro vai rentabilizando, mais o seu patrimônio ele vai crescendo. Esse é o objetivo, né? Então, quando a gente fala assim sobre influência, como eu falei anteriormente, é muito de costume, né? Tem muitas questões sobre crenças, né? Comparações sociais. Existe essa questão de a gente sempre querer se comparar também, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas cada um tem a sua realidade. Mas quando você fala de planejamento, você planeja de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua receita, de acordo com os seus gastos, né? E o maior erro das pessoas quando tentam se organizar é achar que assim precisa poupar só quando sobra. Gente, se eu pegar poupar só quando sobra, não vai sobrar nunca. Porque eu sempre vou ter alguma coisa para gastar. Sempre acha. Sempre acontece, sempre aparece alguma coisa. Porque pode ser um mínimo possível. Um pneu que fura. Você não estava imaginando que o pneu ia furar. Ou, não sei, alguma coisa na casa, de alguma manutenção da casa que você precisa fazer. Então, a reserva de emergência, ela também pode te ajudar nisso, né? No imprevisto pontual, obviamente, né? Mas a gente precisa, de fato, começar o quanto antes. Não é só fazer um planejamento financeiro quando der, né? E a reserva de emergência, ela é principal, minha gente. Coloca isso na cabecinha de vocês que vocês estão ouvindo isso. Acabou a live, pega entra no Play Store, né, na parte de compra lá dos aplicativos, ou Excel, quem é muito bom em Excel, ou anota na caderninho. Mas hoje todo mundo está com o celular na palma da mão. Então baixa um aplicativo, existe um aplicativo que você coloca lá, você vê qual é o mais intuitivo, são muito simples, não precisa ser expert em assuntos de controle financeiro para poder manusear. Coloca lá a despesa e vai desmembrando os seus gastos. Já coloca os seus gastos fixos até o final do ano e coloca tudo que você tem de parcelado, de compra parcelada e vai fazendo esse trabalhinho. Toda reserva que você e todo gasto que você fizer extra, você vai lançando no seu aplicativo. Mas se você fizer um teste, colocar lá quanto que eu ganho e o quanto que eu já tenho de despesa, vai te dar um start. Você vai falar assim, opa, não vou gastar mais. Aqui já está acabando o meu orçamento, não posso mais. Qualquer coisa que você vê, o seu radar vai falar assim, não posso, agora não, deixa para a próxima, calma aí, o que está acabando? Então você começa a controlar isso. E não esquecer de colocar dentro da sua despesa, reserva aí 2, 5% do total das suas despesas, pega lá. Gasto R$ 1.000, pega 5%, coloca como uma despesa, só que é para sua reserva de emergência. Você está guardando para você, mas é para guardar mesmo. Não é para ficar tentado no final de semana, sair com a namorada, com a esposa, com a mãe, né? Deixa isso para emergência, como o nome já diz, tá? Então, isso vai mudar muito o comportamento, o nosso dia a dia, tá? Com isso, quando você começar a poupar, a sua cabecinha vai ser outra. Você vai ter já uma visão de investimento. Aonde é que eu invisto? O que que eu faço? E agora eu quero adquirir um bem. Como é que eu adquiro um bem? Vamos pensar hoje num cenário que a gente tá, para ficar mais fácil. Hoje, gente, vamos pegar para adquirir um imóvel. Vai. Existem várias formas de você fazer uma aquisição de imóvel, mas eu vou citar 3 formas. Uma é você comprar à vista. Opa, eu tenho dinheiro para comprar à vista hoje? Aí fica a pergunta. Agora vamos pegar um contexto de que eu não tivesse.
O segundo é financiamento. Vou financiar, mas no cenário hoje que a taxa de juros está elevadíssima, tudo muito caro, hoje não é uma estratégia inteligente fazer um financiamento. Aí você vai me perguntar, tá, Cristina, mas aí eu vou adquirir como o meu bem? Eu quero comprar. Hoje você pode fazer um planejamento que é um consórcio, por exemplo. Tudo que você... Eu digo consórcio que é uma das formas de você adquirir o bem. Mas tudo é questão de planejamento. Então, se você tem um objetivo de adquirir um carro, se você tem o objetivo de adquirir uma viagem, se você tem um objetivo de fazer uma cirurgia plástica, se você tem o objetivo, enfim, seja qual ele for, o principal dele é você se planejar, né? Quando eu falei assim, mas se eu tivesse o dinheiro para comprar o bem à vista, né? Cenário ideal. Sim, seria o ideal. E hoje, o Felipe, engraçado que assim muitos jovens, né, essas novas gerações, sabe, eles pensam muito, eles não querem ficar muito preso a um determinado lugar. E a gente sabe que um imóvel, ele é um patrimônio, né? E não tem muita liquidez, né? Se você quiser se desfazer ou comprar um outro, né? A gente sabe que demora um tempinho. E a ideia da geração atual, eles pensam no seguinte, de alugar, ele tem um valor lá de patrimônio, ele investe nesse patrimônio, e a rentabilidade que ele gera, ele paga o aluguel dele. Então, ou seja, ele não se descapitalizou, está fazendo o dinheiro trabalhar para ele, não está tirando do bolso da sua renda mensal. Tanto é que hoje tem muito, eu vou pegar um veículo que é mais fácil, né? Você vê que tem muitas aluguéis de veículos, né? Se alugam-se muito veículos, porque a pessoa muda o tempo inteiro de carro. Então, são alguns comportamentos que também estão mudando referente a isso. Agora, se você tem dinheiro, você não tem pressa de, por exemplo, fazer a aquisição de algum bem, para quê? E eu já tenho, eu posso fazer o consórcio, pegar aquele dinheiro que está lá, faço ele trabalhar para mim, o valor que ele for rentabilizado, eu pago o meu consórcio bonitinho, sem precisar tirar nada do meu bolso, por exemplo, e aí eu posso ter a possibilidade de ser contemplada no período de consórcio. Essa é só uma das formas, só para exemplificar que um planejamento, ele precisa ser constituído antes de tudo que você for adquirir na sua vida, né? Seja para aposentadoria, seja para aquisição de um bem, realização de um sonho, festa de 15 anos da filha, é o casamento do filho que eu quero ajudar, é o meu neto que vai nascer, eu quero fazer o partinho dele, enfim. Você tem um propósito, você tem um objetivo. E para isso você tem que iniciar de forma antecipada, né? Então, quando você fala assim, tá, Cristina, mas vamos falar de investimento. É possível fazer investimento? Como é que eu faço? Né? Porque a gente, quando fala de investimento, acho que é muito distante da realidade das pessoas, mas não. Hoje você deve investir qualquer valor que você tenha. Você está ali, está rentabilizando ele está trabalhando para você de alguma forma. Talvez não agora, mas se for a longo prazo, ele vai trabalhar para você. Então, poupe, se organize, planeje o que você quer, não faça nada por impulso, pense antes, controle os seus gastos. E isso, gente, é o básico. Quando a gente começa a mudar isso, né, as coisas na nossa vida, a organização da nossa vida, ela flui de maneira mais tranquila, mais simples. Perguntas, Felipe? Mas tem aqui um comentário muito bom do Marcos Starneck. Ele disse aqui que muitas pessoas elas já não compram mais imóveis e veículos que vivem da renda passiva desse valor investido e pagando aluguel. Foi basicamente o que você falou, mas ele trouxe esse exemplo de uma forma geral que já se tornou já um novo hábito, uma nova forma das pessoas de viverem, né? Exatamente, porque, por exemplo, ele não se descapitalizou, ele tem um patrimônio dele lá, ou seja, ele está fazendo o dinheiro trabalhar para ele. Né? Tem coisa melhor que isso?
né? Você constituiu um patrimônio e você faz o dinheiro trabalhar para você. Então, ou seja, você não tira nada do seu bolso, né? Seu patrimôniozinho, ele tá lá e tá tudo certo. E você está mais tranquilo, as coisas começam a fluir mais, oportunidades, aparecem mais oportunidades para você. Né? Isso tudo foi o que o Marcos falou, é uma coisa planejada, sabe? Não, não é, eu vou ver se dá. Não, não tem essa de vou ver se dá. Vamos começar agora. Vamos anotar tudo. No começo vai ser super chato. Ela fala assim, ai, gente, esqueci de anotar. Peraí, vou lá. Mas faz, porque aos poucos isso vai se tornando normal, né? E você, quando você não anotar, você fala assim, putz, peraí, deixa eu anotar aqui, porque deixa eu ver como é que tá meu controle, eu tenho um objetivo. Se você não tiver um objetivo traçado, qualquer caminho que você vier a seguir vai servir. Você não tem um caminho, qual caminho? O que você quer? É o que você Né? falou também, a gente está cheio de estímulos que nos levam às vezes, a achar que a gente tem necessidade de algo que a gente não tem necessidade e acaba, se a gente não tiver um objetivo bem definido, a gente acaba perdendo tempo e dinheiro, né? Exatamente. Mete os pés pelas mãos, acabou, e aquilo que já estava ruim fica um pouquinho ruim ao quadrado, né? Então, e o que a gente não quer, você não quer isso para sua vida. Você não quer ser uma pessoa endividada. Você quer ter o controle das suas finanças. Você quer ter a realização dos seus sonhos. E a gente só consegue isso, controle e realização de sonhos, planejando. Né? Mudando o comportamento hoje. Se você tem um comportamento de que você não anota o que você gasta, meu filho, vamos acordar, que tá na hora de mudar isso, já não tem mais tempo para isso. Ah, mas eu quero muito. É legal, você quer, mas o que você está fazendo para ter? Como é que está sendo o seu dia a dia? Como é que está sendo o seu comportamento? Né? Então, não adianta depois te culpar por falta de oportunidade. Se eu tivesse o dinheiro mais tarde, vamos lá. Ganhei uma indenização, vamos ver o que ele vai fazer com essa indenização. Enfim, ganhei na Mega Sena. Alguém se jogar na Mega Sena, né? Fala comigo que eu ajudo a fazer um controle financeiro bacana. Mas a gente precisa, de fato, ter esse controle diário. E ele não tem que ser só no início e no final do mês, não. Vou gastando, aí depois eu vejo lá a fatura do cartão e coloco. Não vai adiantar nada. Você não vai ter efetividade. Se você comprou uma bala na barraquinha da Dona Maria, anota essa bala que você comprou na barraquinha da Dona Maria. Não vai adiantar, minha gente, se você não fizer isso. Como eu disse, vai ser chato no início. Vai, porque você não está acostumado a fazer. Mas depois vai ser natural. E isso deixa no celular. Baixa o aplicativo no celular que você consegue ter um controle bacana. Então, é possível a gente conseguir mudar isso, né? Mas primeiro passo é ter atitude. Se você não tiver atitude, você não vai sair do lugar. Né? Então, temos hoje aqui acho que 10 pessoas na live, por enquanto. Essas 10 pessoas, elas são pessoas que tiveram iniciativa. O tema foi um despertar. Isso é muito bom. Né? Se o tema foi um despertar, né, e está tendo a oportunidade de ouvir esse bate-papo, espero muito que agregue, né, e seja uma mudança de cabecinha, né? Começar aqui a internalizar. Você vai ver que no final do ano vai fazer uma diferença para sua vida. Né? Você começando já de janeiro, para o próximo ano vai ser outra mudança. E você vai falar assim, poxa, legal isso aqui, né? Imagina se eu tivesse começado antes. Então, o hoje é a nossa virada de chave. A nossa virada de chave é o hoje. Então, faça que vai valer muito a pena, gente. Muito a pena estar tranquilo. Exatamente. E lembrando também, ó, pessoal que está acompanhando a live, essa live ela vai ficar salva, ela vai estar aqui na nossa grade de rios. Quem quiser acompanhar, voltar ao início, acompanhar alguns recortes dessa live, vai ficar disponível aí para vocês. Realmente, às vezes passa
que é despercebido, alguma coisa. Então, é bom, muito bom poder revisitar também, para poder se enriquecer e ter ali a fixação do conhecimento, podemos dizer assim. Mas, Verdade. assim, além da atitude, eu acho que, obviamente, para a gente investir, a gente tem que ter ali algo a ser investido. Realmente é possível hoje investir com pouco? Sim, é possível. Ah, mas pouco quanto? Não importa. Ah, eu ganho, sei lá, sobrou R$ 100 no meu mês. Vamos investir. Dá para colocar? Dá para colocar. Hoje você pode constituir, gente, vamos pensar numa algo mais simples. O que é algo mais simples? Uma aposentadoria. Todo mundo vai se aposentar um dia. Ou pelo menos diminuir o ritmo de atividade. Porque é natural, é um processo natural. Hoje a gente está nativa, muito bem, mas com o passar dos anos a gente não vai ter o mesmo fôlego que a gente tem enquanto novo. Então, para que a gente trabalha? A gente trabalha justamente para chegar a um período e a gente ter um patrimônio constituído e poder usufruir disso. Hoje a gente consegue, visando de aposentadoria, a gente tem que falar de previdência privada. Né? Eu não sei se é possível, mas ficaria uma pergunta aí. Dos participantes que estão hoje na live, quem tem uma previdência privada? Né? Se não tem, é algo a pensar. Né? Com R$ 100 eu já consigo iniciar todo mêsinho lá, fazer uma consolidação de uma previdência privada. É algo que eu estou colocando para mim. Mas você só vai poder. Ah, Cristina, tá, mas eu só vou poder tirar lá quando eu for me aposentar? Ah, lógico que não. O dinheiro é seu. Mas a gente tem que ter o quê? O objetivo. Não é também colocou, tira, porque não faz sentido nenhum. A gente está falando de planejamento financeiro. Né? Tem que ter um objetivo. Então, é você constituir isso para você. A gente sabe que hoje também a gente tem a questão aí do INSS, a gente não sabe como é que vai funcionar todas essas questões, né? E de qualquer forma, o INSS ele tem um teto para poder pagar uma renda, né? Ele tem um teto. Será que esse teto máximo ou mínimo aí supre suas necessidades? Se você fosse se aposentar hoje? Manteria o seu padrão de vida? A Ziane aqui está dizendo que fez uma previdência privada. Eita, maravilhosa! Arrasou! É isso. Aí, ó. Ela tá mil luz à frente de um monte de gente. Isso é muito bom, cara. Isso é importante. Ou seja, ela já deu um start que, tipo, eu preciso cuidar do meu amanhã. E ela já está fazendo isso. Então, assim, não tem valor. Sobrou, planeja uma sobra, planeja um objetivo. De novo, tudo é planejamento. E é uma previdência privada, todo mundo hoje tem que ter. E a previdência privada é acessível a todos, Felipe. Não tem, eu ganho pouco, ganho muito, ganho médio, não tem isso. Né? É organização. Você está guardando dinheiro para você. É o seu dinheirinho que você está colocando ali todo mês, é a sua previdência privada. Então, não tem, como eu disse, valor. Inicie. Quanto que você tem? Quanto que você tem? X. Então, vamos iniciar com X. Amanhã você vai ter 2x. No outro mês você vai ter 3x. No outro você vai ter 4x. E é isso. Né? Porque o nosso comportamento vai mudando. E você vai ficando feliz. Você vai dizer, poxa, estou constituindo meu patrimônio. Meu patrimônio está ficando sólido. Eu vou poder deixar algo para minha família, para os meus filhos, né? Vai ter uma mudança, eu vou conseguir introduzir isso também para eles. Eu vou ser exemplo. Porque não adianta falar, porque o que arrasta é o exemplo, né? Exatamente. E é isso. Pergunta, gente! Mas ele está dizendo aqui que foi uma indicação daqui de uma de nossas advogadas aqui da CIS. Que bom que foi um conselho que valeu a pena. Obviamente, todo conselho a gente espera que valha a pena, mas que ela definiu aqui como o melhor conselho da vida. Então, a vida Exatamente. sobre isso. Foi top. E assim, ela internalizou, ela entendeu o recado, ela viu a importância. Porque não adianta a gente só ouvir, ouvir, ouvir. Se você não muda. Então, assim, ela ouviu, ela entendeu a importância e ela colocou em prática, ela teve atitude.
né? Então, isso que é importante. E hoje, assim, Cristina, vamos lá. Um conselho mais prático hoje para quem quer começar, mesmo que com pouco, com as limitações financeiras, digamos assim, qual conselho, para além de todos esses que você já nos deu, você poderia passar aí para a gente? Um conselho prático, eu inclusive eu até falei no início da live, e eu venho reforçando assim de uma forma mais pontual, o primeiro passo, gente, é registrar. Registrar tudo que você ganha e tudo que você gasta. E saber para onde que está indo o seu dinheiro. Né? Porque às vezes você vai gastando e vai passando no cartão e você nem sabe para onde que foi. E muitas das vezes você se pega até surpreendido com o valor da fatura, o que eu acho um absurdo. Fala assim, minha fatura veio muito alta. Lógico. Como assim Mas veio muito alta? ah, Você imaginava que ia vir menos? Por que uma surpresa vir muito alta? Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu acredito que muitos já devem ter ouvido isso também. Minha fatura esse mês veio muito alta. E bota a mão assim de tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Mas como assim? Né? Então, o primeiro passo é você registrar tudo que você gasta e o que você ganha. Porque às vezes você ganha quinzenalmente, né? Então você ganha, bota lá, primeiro eu ganho 5 mil reais, no dia 15 eu ganho mais 5 mil reais. Então, sempre colocar esses fraseados e outra. Os vencimentos das suas despesas, eles têm que estar linkados com os vencimentos da entrada da sua receita. Para quê? Para que você não tenha que ficar pagando juros de atraso, porque de repente mudou o vencimento. Não adianta eu ganhar, receber dia 5 de todo mês e a minha fatura vir com vencimento dia primeiro, porque ainda existe isso. E você ainda pega pessoas com vencimento com dia primeiro da fatura, mas só vai receber no dia 5. Aí esses 4 dias você está pagando juros que vai vir para o próximo cartão. Ou seja, a administradora está adorando você. Ela está achando você o melhor cliente para ela. Mas você não está sendo bom para ti. Né? Então, o primeiro passo é ter as clarezas, né? Assim, a clareza da tomada da sua decisão, né? Das suas escolhas. Né? A gente não adianta querer algo sem plantar. Como é que eu vou colher sem plantar? Isso não existe. Na ordem do universo não tem. Primeiro eu planto, né? Boa. O que eu estou plantando ali? Né? E eu vou colher frutos bons. Então, o primeiro passo é você ter clareza dos seus gastos, né? Registrar e ser objetivo, né? Para tomar decisões assertivas. Não ir nunca, gente. Tenta se blindar disso na emoção. Né? Eu não consigo dizer não. Não, tem momentos que vai ser preciso dizer não, porque é o seu sim. Né? Então, o primeiro passo e um conselho mais prático, que é no dia a dia, é isso. Coloca isso. Saiu para trabalhar, hoje eu não vou gastar muito, hoje eu não vou comer no McDonald's. Eu vou poupar, eu tenho sim. que registrar. E é isso. E engraçado, por exemplo, eu vou falar do consumismo, vou usar um conselho, uma coisa prática aqui, né? Eu já andei muito de trem. Quem é que já andou de trem? Um monte de gente. Todo brasileiro já teve essa rica. Menino, o que é o trem? Você tem que ir sem dinheiro pro trem, porque vende de tudo dentro do trem. Agora, tu imagina você adquirindo toda. Você não está sendo estimulado ao consumo o tempo inteiro? Sim. Agora, um conselho bacana, né, que eu acho bem importante, e acredito que muitas pessoas já devem ter se dado conta, é que, por exemplo, vou ao mercado, vou ao supermercado, minha gente, vai ao supermercado com a barriguinha cheia. Não vá ao supermercado com fome. Por quê? Você vai comprar mais coisas do que você precisava. Pode ter certeza disso. Se ninguém ainda se percebeu, agora começa a pensar isso em algum momento. Você fala assim, nem precisava comprar isso. Ai, meu Deus, para que eu comprei isso?
Isso em algum momento na nossa vida. Isso já aconteceu. Eu falo, gente, eu falo sobre planejamento financeiro. Eu tô aqui falando com vocês, eu falo sobre investimento, eu respiro esse universo do mercado financeiro 24 horas por dia. Eu sou o tempo todo estimulado ao consumismo, eu também tenho que ter muito controle, eu sou ser humano. Se eu der uma brecha, eu caio em várias ciladas. Então, eu tenho que também internalizar isso em mim também, o tempo inteiro. Não é porque eu estou aqui falando que eu não que eu sou imune a isso não. Então, mas isso é comportamento, né? A gente precisa mudar isso e é o que eu tento sempre mudar no dia a dia, não cair nas tentações que aparecem das promoções de nós meninas, que somos o tempo todo, principalmente mulher que tem um brinco, tem uma unha, tem um cabelo, é uma maquiagem. É uma roupa, é um cinto, um monte de acessório que a gente está estimulando o tempo todo para comprar. Então, a gente precisa, de fato, ter esse controle, ter objetividade com com as nossas despesas, com a nossa receita, com os nossos objetivos. Eu preciso plantar hoje para poder colher amanhã. Exatamente. Eu acho que a gente mais falou, na verdade você mais falou aqui, e que eu acho que é o mais fundamental mesmo é ter realmente o objetivo, ter o objetivo bem definido, porque você ter esse norte, você lembrar que, bom, eu estou deixando de fazer algo, mas para mim, estou deixando de fazer algo, mas que no futuro ele vai me trazer benefícios. Não vai ser algo que eu simplesmente eu estou abdicando e que não vai me ter nada melhor no futuro. Isso, porque planejar, gente, não é você privar de ter as coisas. Eu não estou aqui, por exemplo, você não compra nada. Sai de vendas com horas de conversa. Não, isso não é isso. Mas nós somos adultos, né? Aqui não tem nenhuma criança na live, porque quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. E nós somos adultos e a gente precisa ter as coisas bem definidas. Quando você acorda, você já sabe o que você vai fazer. O que você vai fazer? Você vai trabalhar. Então já está definido o que você vai trabalhar. Quando você chega no seu trabalho, você já está definido as tarefas que você tem que ser executadas, né? E porque com as finanças não é assim. Tem que ter propósito para as coisas, senão não faz sentido. Você trabalha para quê? Ah, eu trabalho porque eu tenho uma família, né? Eu preciso, eu tenho meu filho, eu tenho escola do filho, tem isso, tem aquilo, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato. Então, ou seja, você tem uma despesa, tem um propósito. A gente trabalha para um propósito também, né? Que é qualidade de vida e constituição de objetivos, de sonhos. Todo ser humano ele tem sonho. E todos os sonhos eles são realizáveis. Ele só não vai ser realizado se você não fizer por onde. Ele para uns pode ser mais rápido, para outros vai demorar um pouquinho mais, mas eles são realizáveis. O que vai mudar é o tempo que você vai levar para poder conquistar. E isso é individual. É isso, exige da gente planejamento, propósito. O Kleber, o Ale Kleber, ele mencionou aqui que na hora que a gente estava falando com relação ao trem, ele falou que está no trem e que quase mesmo comprou uma caixinha de som que ele nem precisava. É assim, Aí, Kleber! mas Já que ele, mudou, já tá mudando a chavinha. mas então, e aí ele mesmo ele também mencionou que aí entendo que seja um objetivo e seja um propósito de estar aqui dizendo que ele vai começar a investir pelo menos um valor de 250 por mês para a filha dele, que tem hoje 2 anos. E aí ele faz uma pergunta que é no sentido de onde ele pode investir com uma melhor segurança, onde poderia render mais para ele nesse sentido. Algo mais seguro, mas que pudesse dar uma boa rentabilidade para ele. É. Quando você fala de investimento, Kleber, você está me ouvindo, né? Dentro dos investimentos, meu amigo, existe três
vertentes. Eu vou falar de uma forma macro, tá? Depois eu vou te dar uma dicasinha onde você vai colocar esses 250. Inclusive, eu já falei, mas eu vou falar de novo. São 3 vertentes. Quando se fala em investimento, existe liquidez. O que é liquidez? Eu coloco o meu dinheiro e a qualquer momento que eu vier a precisar, eu posso tirar. É liquidez, segurança e rentabilidade. Rentabilidade é um retorno que ele me dá, né? Existem esses 3. Porém, eu não consigo colocar para você investir em algo e te dar os 3. Liquidez, segurança e rentabilidade. Mas aí, Kleber, você vai falar assim, tá bom, Cristina, eu vou. E aí, o que eu faço? Aí eu vou falar, Kleber, escolhe 2 desses que você não abre mão. Aí o Kleber vai falar assim, opa, então, Cristina, eu quero o seguinte, eu quero liquidez, que a qualquer momento que eu vier a precisar eu possa tirar, e eu quero algo seguro. Ah, legal pra caramba. Eu vou te dar umas opções aqui. Porém, Kleber, rentabilidade vai ser bem pouquinho. Não vai ser muita coisa, né? Então, as escolhas aonde investir, a gente tem que ter muito consciência desses 3 pilarezinhos aqui. E isso é muito individual, obviamente, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Agora, você, Kleber, que já quer iniciar os investimentos aí para sua filhinha, eu indicaria você fazer o aporte mensal, como você quer, de R$ 250. Hoje você pode fazer uma previdência privada, inclusive no nomezinho dela. Tá? Não necessariamente precisa estar no seu nome. Você pode já destinar este recurso, esses aportes mensais, para a sua bebezinha. Se quiser, também pode deixar no seu nome. Então, ou seja, a previdência privada não é só para fins de aposentadoria, e sim é uma forma de você começar a ter o comportamento de aplicar, né, o valor por mês ali de R$ 250. E ele é bem seguro, tá rendendo mais que poupança. Então, nunca coloque em poupança. Gente, não coloque em poupança hoje, tá? Por favor, porque o dinheiro parado em poupança vai ser a mesma coisa que deixar debaixo do colchão. Perde o poder de compra. Então, qualquer outra coisa hoje, no cenário econômico atual, não invista em poupança. Existem outros investimentos que tá rendendo melhorzinho, tá? E seguro e também com liquidez, tá? Mas poupança, gente, não dá. Só que também não é assim, tá rendendo melhorzinho, mas também não é aquela coisa milhões de dólares que você vai ficar rico, milionário não, viu, gente? É só para descontrair. Mas, Kleber, ó, previdência privada, R$ 250 mensal de aporte para sua pequena. Pode tanto colocar no nome dela quanto no seu. Eu achei muito legal o formato que você falou com relação justamente a esses 3 pilares. Eu confesso que em determinado momento, hoje não tanto, mas em determinado momento da minha vida eu fui buscar entender um pouco mais de investimento. E acho que justamente aonde eu me estagnei foi justamente não saber bem qual dos 2 eu me assegurava, qual era qual dos pilares eu deveria Escolher. escolher exatamente. Porque isso é perfil, né? Existem 3 tipos de perfis. O perfil conservador, tem pessoas que são mais conservadoras, né? Tem outras que tá no meio termo, que é o moderado, que a gente chama de moderado. E tem o perfil arrojado. O perfil arrojado é aquele que gosta de adrenalina, né? Que ele sobe e desce, que ele gosta disso. Então, existe ativos, Felipe, investimentos para todos os tipos desses perfis, né? E como é que você vai... Como é que a gente define isso? Existem perguntas, uma análise, né? Uma anamnese, né, feita, onde vai identificar o seu perfil. E eu, por exemplo, como assessora, eu vou facilitar esse caminho para você, né? Eu vou te dar as opções de investimentos de acordo com o seu perfil. Porque você é uma pessoa, você é um indivíduo, eu sou outro indivíduo, o Kleber é outro indivíduo. Então, são pessoas que têm perfis diferentes, objetivos diferentes, horizonte de tempo diferente,
né? E o meu papel, por exemplo, como assessora de investimento, quando fala assim, eu quero investir, mas eu não sei por onde começar. Opa, eu tô aqui para simplificar a tua vida. Calma aí, deixa eu entender você, como é o seu perfil, para eu, porque você às vezes gosta de laranja, eu não posso te dar banana. Né? Fala, pô, mas eu não gosto nem de banana, como é que você está me oferecendo banana? Né? Então, eu preciso conhecer o Felipe. Eu conhecendo o Felipe, eu vou falar assim, Felipe, ó, esse aqui é o teu perfil, esse aqui tá assim, aqui pode, aqui é legal. Te informar de todo o processo, quanto tempo vai ficar aplicado, como você pode tirar, como é que tá rendendo, todo esse acompanhamento. Até porque você não tem tempo para isso. Né? E eu, na parte de assessoria, que respiro isso o tempo inteiro, esse é meu papel, ser a simplificadora do caminho. Falar, ó, é aqui, ó, vamos aqui, vem comigo, me dá a mãozinha que eu vou te levar para lá. É esse papel que eu faço. Então, muitas das vezes isso é normal, isso não é uma particularidade sua de ficar com dúvidas aonde investir, né? Mas existem profissionais, né, com um papel igual ao meu, que faz aí o encurtar desse caminho para ter melhores escolhas, escolhas estratégicas, escolha inteligente, porque a gente também não tem que visar só rentabilidade. A gente tem que visar também uma proteção do patrimônio, a gente tem que se proteger contra a inflação, a gente tem que se proteger de, né, manter o nosso poder de compra. Né? Isso tudo está dentro de um planejamento financeiro. Com as nossas reservas que a gente faz. Vamos começar aí a consolidar o patrimônio e ele ficar fortão. Poxa, muito, muito, mas muito, acho que fundamental. Acho muito bacana a forma que você trouxe isso para a gente hoje, mas mais do que isso, como é fundamental a gente trazer isso para a nossa realidade o quanto antes. Eu acho que muitas pessoas, eu acho que ainda não conseguiram ter essa consciência do Esse que isso despertar, né? isso, porque isso, como eu mencionei até abrindo a live, no sentido de isso traz uma qualidade de vida, isso te vai te deixar despreocupado, porque uma pessoa endividada ela é uma pessoa que não tem uma paz, digamos assim, no mínimo eu, quando tenho alguma dívida ali, eu fico agoniado, e isso não é um cenário de poucos brasileiros hoje, mas eu acho que a gente tem essas condições de mudança, a gente acaba sendo muito influenciado, obviamente. O mundo, o capitalismo, ele é cada vez mais voraz, mas é isso, acho que cabe a gente mesmo buscar o objetivo e mudar os nossos hábitos. E é isso, também, a gente, quanto mais a gente, num determinado momento, a gente pode investir, a gente vai ter um retorno, e Aham. amanhã depois a gente consegue fazer novos, consumir com mais, ter mais poder de consumo, no caso. A Sim, é gente lógico, porque não é você se privar, de novo, não é você se privar de ter as coisas, né? É como eu falei de sonhos, né? Todo ser humano, todo indivíduo, ele tem um sonho. E muitas das vezes, já ouvi pessoas falando assim, mas é tão distante, mas é tão difícil, poxa, mas eu acho que eu nunca vou realizar. Como isso? Você está se sabotando já mentalmente, né? Todos os sonhos eles são realizáveis. Mas de novo, o que você está fazendo para fazer com que isso aconteça? Com algumas pessoas vai ser menos tempo, outra vai ser mais tempo, mas é possível. Mas isso é comportamento, né? É isso que a gente tem que mudar, né? Não guardar só quando sobra. Ah, se der, eu guardo. Não existe isso, se der, eu guardo. Não tem que dar. Você tem que ter o controle da sua vida. Você tem que ter o controle das suas finanças. Se você não ter e for, como você falou, ter muitas dívidas, você vai ter paz? Você vai conseguir dormir? Você vai conseguir trabalhar bem? E vai começar a desencadear um monte de coisa, porque daqui a pouco você vai começar a ter problemas de saúde, porque você acaba internalizando tanto o problema que o seu corpo responde.
você acaba não cuidando de você, não tendo um tempo para cuidar para você, ter uma válvula de escape depois de um dia de trabalho, de ir para uma academia, para uma aula de dança, ouvir uma música, sei lá, passear, andar de skate, de bicicleta, seja lá o que for, porque você vai estar tão pensativo nos problemas e tentando arrumar maneiras financeiras de resolver, que às vezes acaba muitas das vezes colocando até os pés pelas mãos. Né? Por exemplo, até a questão do funcionalismo público, né? A gente sabe também que hoje tem os consignados, que facilita, mas cuidado com os consignados. A taxa é baixinha, mas cuidado com isso. Né? Ter cuidado com... É uma forma de consumir também, às vezes, de uma forma sem real necessidade. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. As oportunidades, as ofertas boas. Porque às vezes fala assim, isso aqui dá para eu pagar. Só vê o valor da parcela. Tu comprou 3 vezes o valor do bem. Né? Então, ou seja, se você tivesse planejado antes, seria bem melhor. Exatamente. Tudo é planejamento, Felipe. Muita gente planeja hoje para ter filho, não é? Eu não vou ter filho, não. Peraí que eu vou planejar. Que eu quero... Por que começa a planejar um monte de coisa e para as finanças não planeja? Acho que muita gente acaba, acho que a facilidade do crédito, ela é muito ilusória, mas muita gente acaba caindo. Essa é a grande realidade. Sim, Sabe que acaba. crédito. No conto da fadinha, né? Então, a gente tem que estar atento, né, com isso, com essas facilidades. Não existe almoço grátis, né? Não existe. Não acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Então, a gente tem que estar atento a essas questões impostas, né? Com boa roupagem, né, atrativa, mas que você poderia, se você tivesse organizado antes, você poderia ter naquele momento e não pagando tão caro. Não ser imediatista. Eu quero agora. Peraí, por que você quer agora? 5 minutos atrás você não queria? Quer agora? Agora aqui, ó. Eu quero, porque eu quero agora. Eu resolvi, eu quero. Não, mas espera aí. Vamos voltar, senta, respira, bebe uma água, dá uma volta no quarteirão. Vê se é isso mesmo. Isso vai mudar a sua vida agora. Isso vai impactar, sabe? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Esse comportamento. Tá sempre com a chavinha ligada. Pronto. Perfeito. Cristina, eu gostaria de te agradecer imensamente. Falo aí em nome de mim, mas obviamente de todo mundo que assistiu a gente, em nome da Assis. Primeiramente, obviamente, ter aceitado esse convite de falar aqui conosco e também por toda essa aula, por todo esse enriquecimento, todo esse conhecimento passado, que certamente vai ajudar aí muito. Já peguei algumas coisas aqui que eu já faço determinadas, já tem alguns hábitos aí que você mencionou, mas que acho que dá para otimizar ainda mais e até mesmo buscar e verificar algum investimento adequado, voltar aí para entender realmente qual que é o meu perfil investidor para poder estar realmente mais à frente, estar tendo um ganho de qualidade de vida também financeira, uma vida financeira mais saudável para mim. Isso aí. E aí, fico muito grato por essa interação que a gente pôde ter hoje. Hoje a gente teve uma interação bem legal também com os nossos internautas. Isso é algo que também a gente fica bastante feliz nessa troca. E lembrar também o pessoal que chegou de repente na metade da live, essa live ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram. Então, caso você queira ver desde o início, só buscar aqui no perfil da Assiste. Vocês vão conseguir acompanhar tudo que a Cristina trouxe aí pra gente. Gente, foi um prazer estar trocando nesse bate-papo. Eu espero muito ter agregado
na vidinha de vocês, que possa ter tido algum despertar, né? Que esse é o principal objetivo dessa live, é fazer esse despertar aí para mudança aí de comportamento, né? Contem comigo. O Felipe tem o meu contato, quem participou, se quiser falar comigo depois em off. Felipe, ó, tá liberado pra galerinha que participou, tá? Não tem problema. A gente conversa. Eu tô aqui para somar, para ajudar. Felipe, obrigada pela parceria. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa noite, fazer essa troca. Para mim também é enriquecedor. É muito bom saber que pessoas, né, de alguma forma, de alguma maneira, conseguia mudar o rapazinho, que esqueci o nome dele, que estava no trem, né? Para nossa amiga aí, que já está começando aí nos investimentos da Previdência Privada, o outro que já está pensando na projeção do filho. Gente, então, eu ganhei a noite, né? Em saber que, de alguma maneira, as coisas fluíram, né? E que vão mudar, né? Dessa noite em diante. Estou muito feliz. Contem comigo. Se tiver outras lives, a gente pode marcar posteriormente. Claro. Estou aqui para poder somar com vocês. Claro. Pessoal, quem desejar o contato da Cristina, a gente está fazendo essa live aqui em Collab, o perfil dela, você pode acionar ela, mas caso vocês não consigam também, podem chamar no DM da Assist, que a gente também vai deixar lá o contato dela. Volto a dizer, essa live aqui ela vai ficar salva. Quem quiser acompanhar e fazer melhor, compartilhar com os amigos, que às vezes não pôde estar assistindo aqui no momento, partilhar com a família, porque realmente é um assunto que ele é de interesse a todos e trazendo essa consciência, certamente a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor para a gente e para as pessoas ao nosso redor. Com certeza. Gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz e honrada em estar aqui essa noite com vocês. A gente que agradece. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.